Olá, boa noite. Notícias em Debate de hoje vai falar sobre saúde. Mês de março é o mês de conscientização da endometriose. E sobre este assunto a gente vai conversar com o ginecologista especialista em reprodução humana, Dr. Carlos Marcondes. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Roberta. Antes de começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que a primeira pergunta não pode ser outra a não ser o que é a endometriose, doutor? Então, a endometriose é difícil de você conseguir definir, então, porque até hoje eles não conseguiram saber qual é a origem exata da doença. Então, assim, a endometriose, a definição dela médica, é uma doença crônica, inflamatória, então, normalmente progressiva. Então, o que significa isso? É uma doença que vai acabar dando inflamação na pelve e no órgão acometido. Ela pode se cronificar, então ela começa normalmente cedo, nas primeiras menstruações da mulher, e isso vai se arrastando durante toda a vida. E normalmente é uma doença que vai progredindo. Então é uma doença que ela começa de um jeito mais leve e cada vez mais ela vai piorando e vai acometendo mais órgãos. Então, assim, a origem da endometriose, então, ainda até hoje ela é discutida. Então, por mais que seja uma doença que seja discutida e estudada desde 1800, então, por mais que falem... Bem antiga, né? Por mais que falem que é uma doença da mulher moderna, ela já é estudada há algum tempo. Então, começou a ser estudada com mais afinco, então, começou a ser mais discutida a partir de 1920. Então, com a teoria de Sampson, que é a teoria mais fácil, a teoria mais didática da gente conseguir explicar a endometriose, é essa teoria. Então, a teoria da menstruação retrógrada. Então, como surge a endometriose? A paciente que não tem tendência à endometriose ou que não tem endometriose, o que acontece? Uma vez por mês, ela tem uma menstruação, o endométrio, que é a parte que reveste a parte interna do útero dela, descama e isso ela coloca para fora uma vez por mês. A paciente que tem tendência à endometriose, ela além de menstruar para frente, menstruar pelo colo do útero e sair por via vaginal, ela tem também uma menstruação que volta pela trompa e acaba implantando dentro do abdômen dela. Então, normalmente, aonde ela tiver esse implante de endometriose, é onde essas células que deveriam estar dentro do útero, elas implantarem, normalmente ela dá o sintoma que a paciente pode ter. E esses sintomas, eles são sempre dor? Quais são os sintomas? Como a pessoa Normalmente, pode desconfiar que ela tem endometriose? Isso, então isso é muito importante. Então, as pacientes que têm endometriose, normalmente elas começam com queixa de dor desde as primeiras menstruações. Então, a paciente começou a menstruar com 11, 12 anos, a menstruação dela começa já dolorosa e pode começar a progredir, isso com a adolescência e com a idade adulta. E normalmente, como eu disse, aonde é o foco de endometriose, onde esse tecido que saiu do lugar certo dele implantar, ele normalmente vai dar os sintomas. Então, se esse tecido implantar no ovário, ele normalmente vai dar um cisto, que a gente chama de endometrioma. Se ele implantar na bexiga, ele pode dar sintomas urinários. Então, tem mulher que não é só dor pélvica. Tem mulher que quando ela tem o sangramento, ela também sente que ela tem urgência para ir no banheiro. Às vezes a urina pode sair com mais sangue. Então, se essa paciente tem endometriose no intestino, que também é bastante comum, normalmente na porção final do intestino, no reto sigmoide, essa paciente tem o intestino solto durante a menstruação, tem dor ao evacuar, pode sair sangue nas fezes. Mas o mais comum e o que os ginecologistas e o que a paciente tem que ficar atenta essa dor pélvica. Então, não é normal. Então, o que eles, antes de estudarem a endometriose como hoje estudam, muito ginecologista tinha o costume de falar para a paciente que aquela cólica que ela estava sentindo é uma cólica normal, que ela vai sentir isso mesmo, que vai sentir durante a vida toda. Que isso é normal. Que mulher tem cólica mesmo. Que não tem. E porque isso não é nele, né? Que não é nele. Então, assim... não é verdade. Então, toda paciente que tem dor, ela tem que ser investigada. Então, tem um trabalho muito legal que é da Unicamp, já tem alguns anos aí, que mostra que cada mulher que tem cólica, que tem queixa, que acompanha, não é paciente que não faz acompanhamento. Paciente que faz acompanhamento demora, em média, 7 anos para ser diagnosticada com endometriose. Então, ela vai passar em um ginecologista, ele vai falar que é normal, vai passar no outro, vai falar que não é nada, vai fazer exame inespecífico, vai acabar não diagnosticando, ela vai pular de um para outro e, em média, ela demora 7 anos para poder descobrir a endometriose. E nesses 7 anos, como eu disse anteriormente, a endometriose vai progredindo e vai evoluindo.
Então, normalmente, quando eles diagnosticam a doença, ela já está bastante avançada. Agora, você falou que a endometriose, ela acomete vários órgãos, né? A gente acabou de ouvir alguns órgãos. Essa dor, ela só vai acontecer no período menstrual, mesmo que seja nesses outros órgãos? Na maioria das vezes, sim, Roberta. Então, a dor da endometriose característica é uma dor que acompanha o período menstrual. É o jeito até mais fácil de você diagnosticar. Se você conversar e fizer uma anamnese, ou seja, uma história clínica da paciente, e a queixa dela é durante a menstruação, então tem dor pélvica forte que não passa com um analgésico simples, e é sempre durante a menstruação, ou ela tem qualquer sintoma intestinal, ou tem algum sintoma urinário. Tem paciente que tem dispareunia, que a gente chama uma dor durante a relação sexual, que piora também durante a menstruação. Então, ela já tem uma dor que pode acontecer em qualquer fase. Então, você perguntou se tem paciente também que tem dor fora do período menstrual? Tem também, pode acontecer. Então, dependendo, quanto mais acometido tiver aquela pelve, maior a inflamação. Então, essa paciente, mesmo sem estar sangrando, às vezes no fundo da vagina dela tem um nódulo de endometriose, e quando tem relação sexual, encosta ali e isso dá uma irritação para ela, mesmo sem ela estar menstruando. Entendi. Agora, toda essa vasta gama de sintomas deve ser feito um diagnóstico preciso. A pessoa chega com essas queixas, como é feito esse diagnóstico? Sim, então isso é um dos recados que é importante tanto para as pacientes quanto propriamente para os médicos ginecologistas. Então, o diagnóstico da endometriose é um diagnóstico que nem sempre é fácil. Então, não é um diagnóstico que você vai pedir um exame de sangue e já vai sair com um diagnóstico de endometriose. Então, é diferente. Então, tem doenças que você consegue pedir, que nem diabetes, você pede a glicemia, pede insulina. Tem doenças reumatológicas que você consegue pedir exame e você já sai ali, um problema de coagulação, você sai com um diagnóstico no exame de sangue. A endometriose não tem isso. Então, o diagnóstico mais específico para a endometriose começa com os exames de imagem. Então, não é qualquer exame e, o mais importante, não é qualquer examinador, não é qualquer médico que consegue diagnosticar e está treinado para diagnosticar endometriose. Não basta ser ginecologista. Não basta ser ginecologista e não basta ser radiologista. Então, os dois exames que a paciente tem que fazer para diagnosticar endometriose, um deles é a ressonância magnética de pelve. Normalmente, você pode colocar gel vaginal, então é um exame que vai ficar a critério do médico. E o outro exame, os dois são os dois exames padrão ouro, ou seja, os dois melhores exames para diagnosticar. E o outro é o ultrassom com preparo intestinal. Então você esvazia o intestino dessa paciente e faz um ultrassom por via transvaginal, mas não adianta ser em qualquer centro. Então hoje tem alguns centros no Brasil, em São Paulo é o lugar onde a endometriose está mais avançada, pelo menos no Brasil, é o lugar de referência. E tem pelo menos uns 10 a 15 médicos que são específicos para endometriose. Então, eles fazem o exame, por exemplo, ultrassom por via transvaginal, e eles conseguem ver os pequenos nódulos de endometriose, as pequenas infiltrações que tem no peritônio, que tem no intestino, que tem na bexiga. Eles conseguem mapear tudo isso e dar uma informação para o ginecologista muito importante, de quanto acometido está isso. Então, às vezes, a paciente chega no nosso consultório com um exame que ela fez em qualquer lugar, de um médico que não tem conhecimento e não tem vivência em endometriose, e acaba vindo como se tivesse um exame normal. E daí o médico também não tem culpa. O ginecologista pediu uma ressonância num laboratório que não é referência e voltou uma ressonância normal, aí falaram, está tudo bem, era frescura sua, não tinha nenhum problema. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre endometriose. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já.